Olá, amados, eu saúdo todos com a paz do Senhor. Hoje trazendo um vídeo com mais um tema interessante para nós analisarmos, discutirmos, ter os comentários aí embaixo. O que acontece depois da morte? Isso é uma curiosidade de muitos, né? O que a Bíblia revela sobre isso? Antes de iniciarmos o vídeo, eu peço aí o seu like, que você deixe a sua inscrição. Para mim é muito importante, me ajuda muito neste trabalho, que é um trabalho evangelístico, né? Sem mais, eu inicio aí esse vídeo já perguntando para você: e quando a morte chegar, você acha que tudo acabou? Tudo se acaba? Depois da morte não existe mais nada? Está tudo acabado? Essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Como é que vai ser? E se existe algo, nós estaremos dormindo depois da morte ou estaremos em algum outro lugar, no paraíso? Porque a Bíblia nos fala sobre isso. Isso é interessante saber, né? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ele diz exatamente isso: o espírito, na morte, volta a Deus que o deu, e o corpo volta ao pó. Ou seja, o espírito que está em nós, na hora que nós morremos, ele vai a Deus. E o corpo, que é esse corpo aqui, ele vai ao pó, se torna pó. Bom, então o que acontece? Se o espírito volta a Deus e o corpo vai ao pó, então não vamos para lugar nenhum, né? João 3,13 diz o seguinte: nenhum homem subiu ao céu senão aquele que desceu. Ou seja, então, se o espírito volta a Deus, o homem não é o espírito, porque a Bíblia diz que nenhum homem vai ao céu, subiu ao céu, senão aquele que desceu. O único que subiu ao céu foi aquele que desceu, e aquele que desceu foi Jesus. Nenhum outro subiu ao céu ainda. Então o espírito que está em nós não somos nós, mas é algo que pertence a Deus. E se a terra, o corpo volta ao pó, se reduz ao pó. É aí que se entra um detalhe: a tricotomia humana. O que é a tricotomia humana? A tricotomia humana é quando você tem a ideia de espírito, alma e corpo. Olha o desenho que está aí, olha o gráfico que está aí na tela, como que ele vai interpretar para nós, né? Ele diz o seguinte: o espírito é aquele que é enviado, que é mandado por Deus, colocado por Deus, para que Deus tenha contato conosco, com o homem. E o corpo é aquele que tem contato com a terra, que é terreno, né? E no meio está a alma, recebendo influência do espírito, que é a vinda de Deus, e recebendo influência do mundo, dessa terra, deste mundo, né? Através do corpo. E a alma recebe, e a alma ali, então, está a consciência do homem, né? Todo o erro do homem, todo o acerto, toda a vida do homem está na sua alma. Alguns dizem que a palavra alma se refere à pessoa. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. E eles induzem isso como sendo o homem que pecar morrerá. Ora, morrer, o corpo morre, todo mundo morre. Morre o bom, morre o ímpio e morre o justo. Todos morrem. Então, esse versículo não é para a pessoa terrena, né? Ele está com a pessoa que é a alma do homem, né? Por quê? Porque morrer, o corpo morre para todos. Então, o homem que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Porque a alma recebe a inclinação da carne e a alma recebe a inclinação do espírito. Aí esta alma que decide qual a palavra de quem ela vai ouvir essas ordens, essas investidas. Se é do espírito, que provém de Deus, ou se é do corpo, da carne, que provém do mundo. Aí ela escolhe. No final, é ela que está com é o HD, né? Está registrado todos os seus atos, registrado tudo aquilo que ela optou por fazer. E isso é interessante. Então você vê o gráfico aí
E esse gráfico mostra exatamente isso aí. O espírito, ele não morre, né? Então a alma que pecar, essa morrerá. O espírito não morre, porque o espírito volta a Deus. O corpo morre para justos e injustos, mas a alma só vai morrer no final. A alma do justo sobreviverá, terá a vida eterna, e a alma do injusto morrerá, porque ele pecou. Então a tricotomia é o ponto que mais se encaixa em tudo isso. Espírito, alma e corpo. E isso é interessante. E depois disso, a gente vai ter a ideia de céu e inferno. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Se só morre a alma que peca, então a alma que não peca terá um lugar para ela. É aí que nós chamamos de céu. A alma que não peca vai ao céu, a alma que peca vai ao inferno, porque ela morre, né? O inferno, o que é o inferno? O inferno, ele é dito como o Sheol no hebraico, e Hades no grego. Os dois significam sepultura. Só que Hades no grego, ele vem de uma mitologia grega, e que Hades era um deus das regiões profundas, de onde as pessoas mais morriam e iam. Eles iam para as regiões profundas, e lá tinha um deus chamado Hades. Por isso esse nome, Hades. Para espírito, né? Para espírito, o espírito do homem, a Bíblia traz Ruach em grego, em hebraico, e traz pneuma em grego. Isso é interessante. E o que é alma? A alma vem do latim de animal, ânimo, ou animal, aquele que tem ânimo, né? É aquele que tem ânimo. Então a alma surge desse ponto. Aquele que tem alma, que tem ânimo, um corpo animado, como os animais, como nós, esse tem alma, né? E isso é muito interessante para a gente, né? Deixa eu pegar aqui Gálatas capítulo 5, versículo 15, e diz o seguinte: o corpo milita com o espírito, e o espírito milita contra o corpo, né, a carne, para que você vê que, olha esse versículo que é interessante, ele milita, ele luta, o espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o espírito. Para quê? Para pegar a alma, do jeito que está aquele gráfico. Então um briga com o outro. A alma diz uma coisa, a carne diz uma coisa, o espírito diz outra. E fica trava aquela luta no interior daquela pessoa. E é ele que vai escolher o caminho que ele quer tomar. É ele que vai escolher. Então ele tem que ouvir. Quem tem ouvido, ouça a voz do Espírito, diz a palavra de Deus. E muitas vezes nós ouvimos a voz da carne. E a nossa consciência que está na alma, ela nos acusa disso. Às vezes nós temos uma vontade e nós temos o intelecto nosso, que ele identifica que aquela vontade é um pecado. É um pecado. Mas aí fica aquela luta entre a vontade e o intelecto. E muitas vezes nós damos ouvido à vontade, cometemos o pecado, sabendo que é pecado, depois a nossa consciência nos acusa dizendo que é pecado. Ali está a alma do homem, porque é ali que vai ter o julgamento do homem, não é na sua carne. Você sabe por quê, amado? Porque a Bíblia diz que quando, no final dos tempos, quando os mortos ressuscitarem, eles não vão ressuscitar com esse corpo, vão ressuscitar com o corpo glorificado, todos vão ao juízo, né? Os que são ímpios já vão morrer de lá mesmo, já vão se acabar de lá mesmo, e nós seremos transformados num corpo glorificado. Então, devemos dar ouvido à voz do Espírito, porque o nosso Espírito se comunica com o Espírito de Deus para nos trazer as orientações necessárias para que possamos ter uma vida cristã
uma vida segundo o caminho de Deus. E isso é muito importante para cada um de nós. Porque não se esqueça, muitas pessoas acham que depois da morte tudo acabou. Mas não, a morte é o começo de tudo. Porque a morte é o começo de uma eternidade. E uma eternidade e uma vida completamente diferente desta vida aqui. E se você quiser adquirir o seu bilhete de passagem para a vida eterna, comece lendo a Bíblia e aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Porque esse é o único caminho que vai te levar a, do outro lado, ter uma vida eterna, completamente diferente dessa vida aqui. O homem aqui vive 80, 100 anos, e isso é um piscar de olhos diante de um universo tão grande de milhares e milhares de anos. Isso não é nada, e nós podemos ter muito mais na presença de Deus. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa te abençoar, esclarecer em sua mente, seu coração, aquilo que você deseja, buscar mais conhecimento de Deus. Eu não entro aqui em muitos detalhes, amados, porque senão o vídeo se estende. Mas é por aí. Muita gente diverge, né, entre alma, espírito, corpo. Outros só acham que tem só alma e corpo. Isso não vai nos levar a nada também. Isso aí não vai aumentar ou diminuir a nossa fé, ou induzirmos, ou levarmos a nossa salvação. Não, isso é para conhecimento. Então você possa buscar esse conhecimento, ter essa ideia, esse pensamento na cabeça e saber que a morte é só a porta da vida. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.